Gente, tudo bem? Vou tentar chamar o seu Marcos aqui, tá? Vocês estão me vendo, gente? Estão me ouvindo? Já tá aparecendo aqui pra mim, tá? Só pensando, aguardando o Marcos Zimmer. Eu também já tô lhe escutando. Gente, vocês estão me vendo? Dá um retorno aí, por favor. Depois de tanta confusão. Que estranho, pra mim ele não aparece também, mas eu ouço a voz dele. Vocês estão ouvindo? Pois é, vocês estão ouvindo o seu Marcos? Sim? Estão ouvindo? Faz um joinha pra mim se vocês estão ouvindo. Mas tá ouvindo, Fabi? Gente, por que que isso tá acontecendo? Sou eu. Tá, tá bom, gente. Só para não demorar mais, a gente vai fazer o seguinte. Bem-vindo, Gleison. Amiga, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou falando, eu tô ouvindo ele. E aí, o que ele for falando, eu vou complementando. Pode ser? Vocês estão me escutando? Estão me escutando? Tá. Então, ó, eu vou começando, ver se o seu Marcos aparece aí. Eu não sei o que tá acontecendo, gente. Vamos ter fé e esperança que vai dar certo, tá? Até o final, uma hora vai dar certo. Eu tô ouvindo ele bem, mas não tô vendo. Então, eu vou falando os tópicos que eu anotei aqui, de acordo com o SIC, e conforme ele for complementando, eu vou passando para vocês o que ele for falando caso ele não entre mesmo, tá bom? Bom, pessoal, nosso tema hoje é fé e esperança, tá? Fé e esperança são duas virtudes teologais. Não sei se vocês sabem o que, que isso significa, mas virtudes teologais são aquelas virtudes que se referem a Deus, ou seja, são aquelas virtudes que fazem a gente se relacionar com Deus, né? Não é uma virtude humana. Isso, são virtudes que vêm dele, o seu Marcos está falando, são virtudes que vêm dele, são dons que ele mesmo nos dá, tá? Chamamos de graça, ele está me corrigindo aqui. Graça que Deus nos dá. Então, assim, e elas estão intimamente ligadas, né? Eu comecei a ler uma encíclica do Bento XVI chamada Espe Salve, em que ele fala logo no início. A Fabi tá inconformada. Gente, faz uma votação aí. Encerra, não encerra? O que que vocês querem fazer? Eu não sei o que fazer. Por favor, alguém fala comigo. Sim, é porque não sei se todo mundo concorda com isso. Posso continuar, galera? Me deem um feedback, por favor. Deixa eu ver aqui. Então, pronto. Continuo.
Continuo. Pronto, Samuel falou que é para continuar. Então eu vou continuar. E aí, se o senhor quiser complementar, o senhor vai falando, tá, seu Marcos? Só para a gente não perder muito tempo. Então, estudar. A fé, o catecismo coloca para gente que ela é um dom através do qual nós aderimos à verdade revelada por Deus, livremente, né? A gente consente com tudo que ele nos revela livremente. E, e isso nos dá a esperança na vinda que há de vir depois, né? No catecismo tem uma frase que fala que eu anotei, que é justo e bom entregar-se totalmente a Deus e crer incondicionalmente no que ele diz. Seria vão e falso por tal fé em uma criatura. Ou seja, ou seja, não há sentido em nós colocarmos nossa confiança toda em uma pessoa, o que muitas vezes a gente vê acontecer, né? De pessoas colocarem toda a sua confiança num cônjuge, num filho, num pai, numa mãe. E o catecismo nos ensina que só Deus é digno de toda a nossa confiança, toda a nossa fé. Depois disso, a gente faz uma reflexão no catecismo, em que ele vai falando que crer em Deus é crer também em seu Filho Jesus Cristo, que ele enviou, né? Porque ele anunciou no Antigo Testamento que enviaria um Salvador para nós, e ele realmente enviou. Então, se nós cremos em Deus, nós devemos crer também em seu Filho Jesus Cristo. E a gente só consegue crer nele, em Deus e no seu Filho, pela ação do Espírito Santo. Então, por isso, nós também devemos crer no Espírito Santo, né? O Catecismo nos coloca aquele exemplo bem claro de quando Jesus pergunta, quem dizem que eu sou? Né? Ele pergunta para os apóstolos, o que o povo diz que eu sou? E aí as pessoas falam, é Elias, é João Batista, é um profeta. E Jesus fala, e vocês? E vós? Quem dizeis que eu sou? E Pedro então fala que você é o Messias, o Filho enviado de Deus. E a resposta de Deus, o que prova a ação do Espírito Santo. Ele fala, bendito és tu, Pedro, porque não foi nem o sangue nem a carne que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. Ou seja, Jesus mesmo atesta que é só pela ação do Espírito Santo que nós seremos capazes de enxergar essa verdade, de crer nessa verdade, né? Ela fala ainda, a igreja não cessa de confessar a sua fé em um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Bem-vindos, pessoal. Estamos falando sobre fé e esperança, tá bom? Baseado no Catecismo da Igreja Católica, para esses tempos difíceis que nós estamos vivendo, é um tema bem importante. Fiquem aí e nos acompanhem. A próxima parte que eu ia entrar agora são sobre as características da fé, que o Catecismo da Igreja Católica coloca para gente. Estou tentando conectar aqui com o seu Marcos, vamos ver se vai dar certo, para ele ajudar a gente a falar melhor sobre esse assunto. Vocês estão ouvindo ele? Não, né? Vou continuando, tá, gente? Então, as características da fé que o Catecismo da Igreja coloca para gente. A primeira delas foi o que a gente já falou no início, que a fé, como virtude teologal, é uma graça, né? É uma graça dada por Deus.
Eu já falei. A segunda coisa é que a fé é um ato humano, né? Ela fala que, mesmo sendo uma característica, um dom, uma graça sobrenatural, não tá ouvindo também. Gente, não sei o que tá acontecendo. Eu vou continuando, gente, para não perder, tá bom? A fé, mesmo sendo uma graça, uma virtude sobrenatural, um dom divino, ela é um ato humano. Por quê? É uma coisa que eu achei muito interessante, porque ele fala que ela não é algo contra a nossa dignidade. Por quê? Porque a gente tem fé um no outro, né? No sentido assim, por exemplo, quando você vai no médico e fala o que está acontecendo, e ele te orienta e passa remédio, você faz aquilo que ele te orientou, né? Quando você pede um conselho para um especialista em qualquer área, você confia, né? Então, faz parte da nossa vida de relacionamento. Então, eu achei muito interessante isso que o catecismo coloca, de que ela não se contrapõe à nossa dignidade, à nossa natureza. Apesar de só existir pela graça, por uma gratuidade do dom de Deus, ela também faz parte da nossa natureza, da nossa realidade. Bem-vindos, pessoal. Fiquem aí, estamos falando sobre fé e esperança baseados no Catecismo da Igreja. Qualquer dúvida pode mandar que a gente tenta responder por aqui, tá bom? A outra característica que o catecismo nos fala sobre a fé é a relação com a inteligência, né? A inteligência e a fé. Muitas pessoas acham, eu mesmo já ouvi pessoas falando sobre isso, de que quanto mais você estuda, mais você duvida. E que às vezes isso pode ser uma ameaça para a sua fé. Só que isso não é verdade, né? O catecismo nos ensina a graça divina. Alguém discorda, gente? Estão me ouvindo bem? Fala aí, vocês concordam que a fé tem tudo a ver com a inteligência e a graça e a vontade humana? Ou vocês acham que é contraditório? Escreve aí qual que é a opinião de vocês. A verdade tem tudo a ver. Tem uma frase de Santo Agostinho, aliás, de Santo Tomás de Aquino, que fala assim: crer é um ato da inteligência que assente a verdade divina, amando da vontade movida por Deus através da graça. Ou seja, a graça de Deus age na minha vontade, que instiga a minha inteligência a ceder à fé, a dizer acredite, né? Acredite. Acredite porque isso faz sentido, porque isso alimenta a sua razão, porque isso te dá um sentido de vida, porque isso te dá esperança. Então, pela graça divina, se a vontade humana é graça, foi isso que você perguntou, Fabi? Sim, a vontade humana também é uma graça, mas ela é uma capacidade, uma habilidade nossa, entende? É diferente da fé, por exemplo, que é exclusivamente divina. Gente, eu tô vendo o seu É, Marco. Vocês estão vendo ele também? parece que agora deu certo, Lorena. Ai, tomara. É, Responde aí, estão vendo, estão ouvindo nós dois? Como é que tá? vamos ver. Melina, bem-vinda. Fábio, bem-vindo. Não, amiga, não tá vendo? Está ouvindo, pelo menos? Será que o pessoal está me ouvindo ou não? Vamos ver, dar um feedback. Ouviu, Fabi? Ê! Ouviu! Ainda não. Graças a Deus. Então tá bom. Só fala para mim Estão o vendo nome. também ou só ouvindo? Ei, que bom! Tá vendo? A fé e a esperança nunca falham, seu É isso Marcos. aí. É um teste bom para o tema, viu? Exatamente, a gente tem que insistir. Tá bom. Eba, que bom, graças a Deus. Ah, você tá Então, a entendendo, gente estava né? falando agora, se eu estava ouvindo, eu estava falando de como que É, a inteligência, ela não se contrapõe à fé, né? E como que o catecismo coloca exatamente. pra gente que a inteligência e a vontade humana colaboram para a graça divina. E aí a Fabi fez uma pergunta falando assim: a vontade humana
não é uma graça divina? O que o senhor diz disso? Não, a vontade humana, ela é uma propriedade da alma, né? Então, não podemos esquecer que eu já falei isso na live da semana passada, né? A vontade, junto com a inteligência, são as duas grandes potências da alma. Então, Deus atua na fé, né? Qual que é a grande ação do Espírito Santo, como você estava falando lá no início, né? A grande ação Uhum. do Espírito Santo é ele nos revela a verdade através da inteligência. E a inteligência, né? Isso, aí, é a esperança. E a inteligência que vai motivar a vontade, né? Então, a nossa vontade é aonde nós vamos dar a resposta que a fé, né? Que é da fé. Então, ela é uma graça de Deus dentro desse sentido. É Deus que age em nós, né? Através da nossa vontade. Só que é aquilo, né? Nós Isso. temos o livre-arbítrio. Por isso que a fé é tão importante. É porque a fé é um ato humano, né? Nesse sentido, Sim, movido por Deus, mas de é escolher, um ato né? completamente humano que eu dou a resposta à revelação de Deus que vem através da inteligência. Aí entra a vontade. Então, o seu Marcos, a Fabi corrigiu aqui que eu entendi errado a pergunta dela. Ah, Ela perguntou se a fé não seria a vontade mais a graça, tipo, a vontade humana mais a graça divina. Eu entendo que isso. não. Assim, eu entendo que as duas coisas É, colaboram, mas que a fé em si, como a gente falou desde o início, é uma graça, é um dom, é uma virtude de Deus infundida em nós. isso, Não necessariamente uma soma da é, vontade humana com a graça. são coisas, você tem razão nesse sentido, né? Então são coisas distintas, tá? Porque, mas ao mesmo tempo lá na frente elas se interligam, né? Bem-vindo, Isabel. Eu não consigo ter a fé simplesmente por ter fé. Porque se eu ter uma fé simplesmente nas coisas, fica uma fé humana, né? E a fé que nós estamos falando, como bem, como graça, né? Como virtude, né? O tema está falando isso, né? Que a fé é uma virtude. Se é uma virtude, ela é algo sobrenatural. Se ela é sobrenatural, ela tem que vir de Deus. Mas como que Deus age? Deus age na nossa inteligência, revelando-se. Então, a fé nada mais é do que a revelação da verdade de Deus. Através de quem? Jesus Cristo. Por isso que nós precisamos, né, os três primeiros tópicos lá, né? Nós precisamos É, acreditar em Jesus Cristo, que é a revelação do Pai. uhum, Quem revela Jesus Cristo? O Espírito Santo. o Né? Espírito Santo. Por isso que Então, eu tudo acho que isso, os três estão sempre associados. exatamente, tudo isso na nossa inteligência. Então, a fé é algo que está intrinsecamente ligado à divindade, né? Na revelação da Trindade, vamos dizer assim. Aí, dada Uhum. essa fé, né, eu consigo, então, com a vontade, né, aderir a ela. Então, aí que entra a ação humana. A minha vontade, né, ela é a resposta à ação de Deus. Entendeu? Acho que mais ou menos Sim. vamos ver Deu se para a gente entender, aplica Fabi? Eu acho bem. que eu entendi. Fala aí se você entendeu, se vocês entenderam, gente. Eu entendi. O próximo tópico que o catecismo fala é sobre a liberdade da fé, né? A liberdade tem tudo a ver com o que o senhor falou agora, que é tipo, Isso. a fé é a revelação divina, né? Através de Jesus Cristo, que nós somos chamados, convidados a crer. Mas nós temos total liberdade de acolher essa verdade revelada ou não, né? Nós Posso podemos nos só negar a acreditar. você vê como o pessoal vai entender a Elas criação entenderam. angélica, a criação angélica, né? Deus revelou aos seres angélicos, que são inteligência pura, toda a verdade, mas um terço não aceitou e ele respeitou. Então, a Sim, fé, ela vem desde dentro, ela é voluntária. Eu preciso, dentro da minha liberdade, meu livre-arbítrio, né, aceitar. É um ato que eu tenho, que com a minha vontade e liberdade, é esse tema que você está falando, né? é. Deus Inclusive, não impõe, Deus não impõe, Ele nos deixa governar. isso. Por quê? É na liberdade que acontece o amor, É, o né? catecismo fala isso, que Jesus Cristo sempre revelou a verdade
e Sim. convidou a acreditar e fez sinais para que as pessoas acreditassem, mas ele nunca coagiu, né? Ele nunca disse, você tem que acreditar, você não está vendo o que eu estou fazendo? Você não está vendo que eu ressuscitei um morto? Como que você não acredita? Ele nunca fez isso, ele nunca coagiu. E mais para frente, lá no catecismo, lá para os parágrafos 2080 e pouco, eles falam também que quando uma pessoa se nega a crer pela sua liberdade mesmo, você pode chegar a um ponto de evoluir com uma cegueira de espírito, no Sem dúvida. sentido de você ficar cego mesmo. Você questionou tanto, você duvidou tanto, e você insistiu tanto naquele querer negar e não querer crer, que você não consegue mais É porque acreditar naquilo. você compreende por que que isso acontece? Porque a pessoa humana entra com a pura inteligência. E não é só a pura inteligência. Nós temos que ter ação divina que revela e convence sem se impor. Então Deus e o Espírito Santo, na docilidade dele, ele se revela e revela toda a verdade, mas ele não impõe, né? Ele não impõe a sua essência. Pelo contrário, né? Revelando-se, né, às pessoas, às suas criaturas, aos seus filhos, né? Ele deixa esse livre-arbítrio para que todo mundo, então, com a fé, né, com a vontade, com a determinação, todo mundo possa aderir. Então, a fé nada mais é do que aderir ao Criador, a verdade pura revelada pelo Criador. Né? Exatamente. Essa é a tônica de todo o negócio. Né? Exatamente. Depois disso, o catecismo nos fala sobre a necessidade da fé, né? Ele até cita aquele versículo de Mateus 16:16, que fala que o justo é salvo pela fé. Eu não lembro se é exatamente esse agora, eu não anotei. Mas ele fala, dá alguns exemplos, que o justo é salvo pela fé e que aquele que... ele fala, Mateus 16:16 é aquela, que aquele que crer e for batizado será salvo. É esse versículo, É né? isso aí. Que Jesus fala. Então, há a necessidade da fé. Não há como uma pessoa ser salva e chegar à vida eterna sem nunca ter abraçado a fé, né? Agora, a fé em quem? Isso que é importante, que o catecismo está aqui nesse parágrafo 61, está falando a fé em Jesus Cristo. Né? Porque Jesus, antes da sua ascensão, quando ele fala, ide a todo mundo, batizai a todos, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crer será Será? salvo. Aquele que Isso. não crer já está condenado. Quer dizer, não é que Deus condena, Deus, né, revela Ele tudo respeita a e é liberdade, né? fruto de fé. Então, aquele que acredita em Jesus Cristo e acreditando em Jesus Cristo, acredita em tudo aquilo que ele revelou, tem a fé e tem a vida eterna. Né? Então, eu Uhum. falo a sério porque a fé e a salvação e a vida eterna passa necessariamente por nosso Senhor Jesus Cristo. É isso mesmo. Certo? Certo. O outro tópico que vem em seguida é sobre a perseverança na fé, né? Sobre o como nós devemos insistir, né? O quanto a gente deve insistir mesmo. Tipo, nessa época, por exemplo, agora que a gente está vivendo essa dificuldade, muitas E pessoas acabam dizendo, cadê Deus? Onde ele está? Como ele permite que essas coisas aconteçam? Né? E a gente tem inúmeros exemplos na Bíblia, no Antigo Testamento, em que as pessoas justamente venceram por causa da fé, passaram por esses momentos difíceis por causa da fé. Em Hebreus 11, São Paulo cita vários exemplos, como a história de José, do Egito, de Moisés, que largou, que deixou o reino, né, que ele era considerado filho da filha do faraó, e ele largou tudo aquilo para sofrer com o povo. Fala da prostituta de Raabe, que escondeu o pessoal, e mesmo assim, né, não foi presa, mas poderia ter sido. Então, dá inúmeros exemplos de como que a fé sustenta o justo, né? O perseverar na fé, mesmo na dificuldade, vai trazer a recompensa maior depois, né? Lorena, nesse tópico, é muito importante nós entendermos
que Deus, na sua pedagogia de amor, de misericórdia, ele nos testa na fé. Então, não que ele manda, mas ele permite muitas situações na qual ele quer nos testar, porque Deus não nos mima. Quem mima são os pais e as mães, né? Mas Deus não mima os seus filhos. Por quê? Porque Deus quer que nós cheguemos a uma atitude de fé adulta. Paulo fala muito isso, né? Olha, eu quero dar alimento sólido a vocês, mas vocês ficam no leitinho, né? Então Deus quer isso, que a gente saia de uma fé de criança, né? Uma fé que não conhece muitas coisas, nos provando. Então, às vezes, doenças, situações, provações, às vezes Deus permite para que cresça a nossa fé. É a resposta de que Ele quer. Eu nunca esqueço uma passagem de Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresa d'Ávila, não, desculpa, Santa Catarina de Sena. Santa Catarina de Sena passou uma semana em profundas tentações, profundas situações de fé, de colocar a fé dele em jogo, né? E depois de uma semana, ela não sentia Jesus. Depois de uma semana, ela sentiu Jesus e ela falou, mas Senhor, você não falou que é meu amigo? Onde você estava? Jesus falou, eu estava o tempo todo do teu lado, vendo quanto que você estava labutando, trabalhando para confirmar a tua fé. Eu queria isso. Sabe, eu te desafiei. Falou para Santa Catarina de Sena, eu te desafiei, porque eu queria sentir do teu coração a intensidade da tua fé. É isso que muitas vezes nós precisamos passar, né? Me lembra aquela frase de Santa Teresa d'Ávila que fala que é muito justo que muito custe o que muito vale, né? Então, como a nossa Exatamente. recompensa é o céu, é a vida eterna, é eternamente diante de Deus, é eterna felicidade, tipo, é algo inimaginável, que a gente não consegue calcular o quão bom é isso, né? Então, por Sim. isso que essa pedagogia, como o senhor falou, de Deus conosco, para realmente nos provar, para que nós realmente mostremos nosso valor, de que nós realmente queremos, que nós realmente amamos, que nós realmente confiamos. É muito bom. Tem Vamos uma lá. frase aqui, seu Marcos, que eu fiquei um pouco falando ainda sobre esse assunto da perseverança na fé. O Sim. catecismo fala assim: São Paulo alerta Timóteo sobre isso. Combate o nobre combate com fé e boa consciência. Por terem repudiado a boa consciência, alguns naufragaram na fé. Eu fiquei refletindo um pouco sobre esse versículo, porque ele fala por terem repudiado a boa consciência. E eu fiquei me perguntando o que exatamente isso significa. E não cheguei. O que eu consegui pensar foi assim: tipo, a boa consciência é aquilo de você saber, reconhecer que Deus é Deus e o que ele revela é digno de confiança. Ele não engana. Está lá no Isso, início. ele não engana, ele não se engana e nem engana ninguém. É, É isso mesmo que quer dizer, exatamente. né? Veja bem, Adão e Eva especificamente, né? Ela falhou na fé, porque Deus revelou a eles toda a verdade, mas eles fizeram isso aqui que São Paulo está dizendo a Timóteo. Eles se afastaram. A minha tradução aqui está um pouquinho talvez mais clara. Está dizendo, eles se afastarem, né, desse princípio que há muitos naufragaram. Ou seja, há um princípio. Qual que é o princípio? É a base da revelação. Então, se eu me afasto desse princípio, eu posso naufragar. Por quê? Eu dou espaço ao mundo, dou espaço ao demônio, dou espaço a mim mesmo, com a imaginação, né? E de ficar questionando coisas que não tem necessidade de questionar, porque são revelações de Deus, eu tenho que acreditar nele. Então veja, qual foi a ação do demônio na cabeça de Adão e Eva? Não, Deus está enganando vocês, Deus não quer que vocês. Então, aí que se perderam na fé. A essência da revelação, que Deus é Deus, criou eles e eles iam ser felizes, eles colocaram em evidência. É o que São Paulo está falando aí. Muitos naufragaram na fé porque duvidaram da essência da fé revelada. É um dom dado gratuitamente a nós e que nós podemos Exatamente. perder, né? Sim, Apesar podemos. de Deus colocar em cada um de nós, dependendo das nossas escolhas, nós podemos perder essa graça. Isso é Podemos uma coisa perder. bem importante também. Luke sempre fala, o demônio tem mais fé do que a gente em Deus, mas se perdeu. Sim. Sim. Vamos lá. Bom, no parágrafo 163, Ju,
ele começa a falar sobre o começo da vida eterna, de como que a fé, ela já é o começo da vida eterna, né? De como que você viver na fé, você já é como se é como fala o Papa Bento XVI fala na encíclica dele, Spe Salvi, que ele fala que a fé não é como a fé que Lutero defendia, de que é algo subjetivo e basta você dizer que acredita e ponto. Não, a nossa fé cristã, ela é como se fosse uma substância, uma graça concreta que faz com que, de alguma maneira, eu já viva dentro de mim internamente o que um dia virá, né? O que faz eu ver dentro de mim, vislumbrar, na verdade, não ver, porque a gente não vê, mas vislumbrar o que virá depois, né? Não é uma fé, sei lá, sentimental, ela é algo concreto realmente que Deus nos dá, como se fosse uma substância mesmo, né? Exatamente. Veja bem, esse ponto é muito profundo, porque depois ele vai falar um pouquinho da esperança, ele vai voltar nisso, né? Mas veja, se a minha fé é convicta, se a minha fé é verdadeira e profunda, tá? Eu já começo a me apoderar daquilo que eu acredito. Então, aquilo que eu não vejo, eu já começo a viver, porque a fé me leva a ter uma convicção tão grande que eu já não preciso mais ver, eu já não preciso mais ouvir, né? Eu já não preciso mais sentir, porque aquilo já começa a ser real na minha alma, né? Então a fé madura, uma fé cristã madura, é de quem já não precisa mais questionar, porque já entendeu, já acreditou, né? A pessoa, né? A pessoa humana, ela já chega em tal ponto de confiança que ela já começa a viver a realidade. Mas qual é a realidade que a fé nos leva e tem que nos levar? É a vida eterna, né? Então, não quero só falar agora, porque quando você falar um pouquinho da esperança, acho que você tem que correr um pouco aí para chegar lá, para a gente falar um pouquinho da esperança. Mas pode ir falando, porque elas meio que se misturam, né? A fé Sim, e a esperança, muitas vezes, elas são intercambiáveis. Mas é muito sim. interessante isso que o senhor falou, porque quando eu estava refletindo sobre isso, é um crer, é uma fé num crer, que não é simplesmente um acreditar, é eu saber, né? Eu sei na minha alma que aquilo Apoderar. é verdade. Paulo fala isso. A fé, eu me apodero. Então, é como algo invisível que eu consigo segurar. É algo completamente espiritual que eu me apodero disso. E eu me apoderando na alma, eu passo a já não só acreditar, mas a viver, né? A viver Uhum. os aspectos da fé, da religião, né? Então eu já começo a entrar numa intimidade com Deus, uma intimidade que eu já não questiono mais. Por quê? Porque eu já entendo, eu me aceito como filho, já me aceito como pai, que ele é pai, né, que é criador. Eu já entro em Jesus Cristo como o grande, né, o meu grande Salvador. Eu já penetro no Espírito Santo como o meu grande santificador. Eu já entendo a toda a ação de Nossa Senhora na nossa vida, dos anjos, né, dos santos que intercedem. Então, eu me apodero de toda a realidade celeste. Isso que eu queria chegar, né? A realidade celeste, eu tenho que chegar nela através da fé, né? A É o que fé o é dom da fé, faz, a graça nos dá. a fé que faz cair todas as escamas. Veja Paulo, quando, né, na conversão dele, né? Quando Ananias rezou por ele, caiu todas as escamas. Por que estavam as escamas? Porque ele ainda não tinha essa graça, né? Tanto é que ele pede imediatamente o batismo. Essa graça estava lá no início, não sei se você falou, porque eu fiquei um pouquinho offline, mas essa graça ela vem através do batismo. Por isso que Jesus Cristo foi claro aos apóstolos: ide por todo mundo, né? E Batizar. batizai-os. Então, Uhum. esse batismo é onde nós temos acesso à fé, né? A fé ela vem aí. Aí depois nós vamos desenvolver com a nossa vida cotidiana, né? É isso mesmo. No parágrafo 166, ele já começa a falar da igreja, né? Do nós cremos. E aí eu acho que essa frase é bem emblemática, que ele fala assim: ninguém deu a fé a si mesmo, assim como ninguém deu a vida a si mesmo. O crente recebeu a fé de outros e deve transmiti-la a outros,
que tem a ver com o que a Fabi comentou aqui, não sei se você ouviu, de que quando a gente recebe isso, a gente sente, a gente vive isso, imediatamente nós somos impulsionados a levar para os outros, né? O Espírito imediatamente nos faz querer levar para que outras pessoas vivam isso também. Tenham essa esperança no melhor, no mundo que há de vir, de saber que nós não somos daqui desse mundo. E que a igreja tem justamente esse papel de guardar a fé durante todos esses anos e de passá-la a nós. É por isso que eu igreja também. não critico, né? Acho que foi naquela tema que eu fiz para vocês a respeito dos últimos tempos. A gente não pode criticar as outras religiões, né? Só que há uma situação que só na Igreja Católica nós temos a fé, que é a verdade, e podemos, entre nós, partilhar e vivenciar. Então, o que acontece? Quando Satanás dividiu as igrejas, dividiu todas as denominações e divide, perde-se essa essência da fé. Porque cada um começa a acreditar na minha fé. Cada um começa a interpretar a Bíblia segundo os meus conceitos, segundo a minha inteligência. Perdeu a ação, perdeu a graça. Perdeu a graça e perde a unidade. Por isso que se divide. A nossa igreja não. Você falou algo profundo. Quando eu experimento a fé, o outro, meu irmão que está do meu lado, me complementa e eu me complemento. E essa fé, ela é revelada de uma maneira pessoal a cada um. Então nós vamos nos complementando, porque Deus é inesgotável. Então esse Deus que a gente começa a experimentar na fé, nós começamos a partilhar as maravilhas que Ele faz na vida, em tudo, né? É onde nossa fé vai crescendo como igreja. É isso que o Papa fala, né? Essa coisa da igreja é tão forte, me chamou tanta atenção, que tem um trecho que fala assim: no ritual romano, o ministro do batismo pergunta ao catecúmeno, quando vai receber o batismo adulto, né? Ele pergunta: que pedes à igreja de Deus? E a resposta é a fé. E aí, e que te dá a fé? A vida eterna. Ou seja, a fé totalmente implicada com a esperança na vida eterna, né? É uma coisa inseparável da outra. E o papel da igreja fica muito claro aí nisso. Exatamente. Agora que nós vamos entender por que Jesus fala, né? Quando ele está dizendo aos apóstolos, será que o Filho do Homem vai encontrar fé sobre a face da terra quando voltar na segunda vinda? Esse é o grande problema. Nós estamos perdendo a fé na sua essência, que é vida eterna. Por quê? Porque hoje a nossa fé é míope e só consegue enxergar aquilo que é a vida humana, o mundo, com seus prazeres, com seus atrativos, etc. e tal. E a gente não entra mais na dimensão absoluta, né? Eu queria até usar essa palavra, que é muito interessante, a uma fé absoluta. Absoluta em que a fé me leva à vida eterna. Ninguém quer hoje morrer, ninguém quer hoje pensar no céu, ninguém quer pensar em nada. Só queremos pensar aqui na maneira como nós estamos vivendo, que está muito bom. Por isso que Deus está chacoalhando com esse vírus na humanidade. Acorda a humanidade. Não é aí eu até assisti. Né? Falando sobre isso, eu até assisti um vídeo que o padre falava sobre a filosofia, que antigamente a filosofia, da época de Aristóteles e tal, mesmo antes de Cristo, né? Existia essa esperança no ser humano de se tornar alguém melhor, de crescer em virtudes, né? Os filósofos pregavam isso, eles estudavam e se dedicavam a isso. E chegou uma época ali no século XV, XVI, com Maquiavel, em que ele fala que não, que a gente tem que parar com isso de querer ser o homem ideal, que o homem é ruim, que o homem é mau, que o homem é falho, e que é isso que a gente é e que é isso que a gente tem que aceitar. E a partir daí começou a ter essa mudança ideológica do mundo mesmo, das pessoas de pararem de olhar para o céu, de pararem de realmente almejar algo melhor e se contentarem com o que tem aqui, como se o mundo existisse para si próprio, quando na verdade ele não existe para si próprio. Ele é apenas uma passagem. Por isso que além da fé estar fraca, nós perdemos o segundo dom, que é a esperança, né? A segunda graça, né? As três teologias, as três teologias, né?
da fé, né? A fé, esperança, caridade, é exatamente isso. Nós perdemos essa esperança. Qual é a esperança? De ficar rico? Qual é a esperança de viver aqui, né, na melhor situação possível? Essa é hoje a realidade. Não. A esperança, né, teologal que nós temos que fazer é a esperança do céu. Nós temos que viver essa fé que eu acredito que aqui um dia isso vai terminar, mas a minha vida cristã de santidade cada dia aumenta e a minha fé em Deus cada dia aumenta. Por quê? Porque a minha esperança é ir para o céu. Isso é o que está faltando hoje nas nossas vidas, né? Não se fala mais para o céu, não se deseja mais o céu, não se motiva para o céu, que lá todas as lágrimas vão ser enxugadas, lá não tem mais sofrimento, morte, doença, lá não tem mais pobreza, lá não tem mais nada, lá é a felicidade absoluta, entendeu? Isso. Só para finalizar, a gente entrar especificamente mais na esperança, o último tópico que o catecismo fala sobre a fé, ele fala ainda um pouco da linguagem da fé, que são sobre as orações e as fórmulas que a igreja nos ensina, mas que nós não cremos em fórmulas, né? Para resumir, nós cremos no que elas expressam, na verdade que elas expressam. E é isso que é importante, não necessariamente a fórmula pronta, mas o que elas significam para nós, para a nossa vida espiritual. Só assim, explicando isso no catecismo para as pessoas aí entenderem, né? Nós temos o quê? Uma fórmula. Então vamos olhar o creio. Quando a gente vai falar o creio, né? Não é porque eu vou recitar o creio que acontece alguma coisa. Não. O creio, ou o Pai Nosso, me leva a exercitar aquilo que eu estou falando. Exato. E eu, principalmente o creio, é o Pai Nosso também, né? Mas o creio, que é a essência da nossa fé, vamos dizer assim, por isso que é creio, né? Sim. Quando eu rezo ele, que é uma fórmula, né? Está lá pronta, vamos dizer assim. Parágrafo 172. Pode continuar. Tá. É que perguntaram. Eu rezo isso, né? Isso torna-se vida, né? Por isso que ela não é uma fórmula por si só, mas a essência daquilo que está na fórmula que me leva a ter uma fé maior. E é a igreja que nos dá isso, essa linguagem da fé, né? Isso. Então, por último, como eu ia dizendo, o último tópico é que é uma única fé, né? E aí tem esse parágrafo que é uma citação de Santo Irineu de Lyon, que é muito bonito, que eu vou ler um pouquinho, só esse pedaço, prometo. Ele fala assim: Qual é o com número? efeito, é o número 173, parágrafo 173, uma citação do Santo Irineu de Lyon. Ele fala: com efeito, a igreja, embora espalhada pelo mundo inteiro até os confins da terra, tendo recebido dos apóstolos e de seus discípulos a fé, guarda esta pregação e esta fé com cuidado, como se habitasse em uma só casa. Nelas, crê de forma idêntica, como se tivesse uma só alma. Prega as verdades da fé, as ensina e transmite com voz unânime, como se possuísse uma só boca. Bonito, Gente, né? como é lindo isso! Tipo, a igreja no mundo inteiro, há 2000 anos, Mesma coisa. prega a mesma coisa. Não muda. Como se fosse uma só boca. Exatamente. É incrível. Mas por que tudo isso? Porque vem do mesmo Espírito. É o Espírito Santo que congrega tudo, né? É o Espírito Santo que comanda tudo. E é o Espírito Santo que revela a todos nós, é claro, de uma maneira às vezes até que particular, mas única, né? As essências da fé. É muito lindo isso, Santo Irineu fala, né? É como se habitasse numa casa só. Claro, existe quantas igrejas no mundo todo, mas é uma casa só. Você pode entrar em qualquer igreja do mundo católica, você se sente em casa. Por mais simples que ela é, você se sente em casa. Você vai olhar os aspectos da arquitetura, etc e tal, mas é o mesmo sentimento. Eu estou em casa, lá na casa do Pai, na casa da Trindade. Né? Isso mesmo. Bom, vamos falar um pouquinho da esperança, que tem tudo a ver também com a fé, para a gente não perder o tempo. Mas, assim, para começar, eu anotei uma definição que eu achei que espelha muito bem o que é esperança. Ou pelo menos que deve ser para nós cristãos, que fala assim: a esperança é a aspiração de felicidade colocada por Deus no coração de todo homem.
né? Então é esse desejo de ser feliz que qualquer ser humano tem, né? Não existe um ser humano na face da Terra que diga, não, eu não quero ser feliz. E a Todos querem. felicidade só está em Deus. Por isso que a fé me leva a essa esperança. Se eu não tenho fé, eu não consigo suprir aquilo que o próprio Deus colocou em meu coração. Santo Agostinho vai dizer isso, né? O tamanho do nosso coração é o tamanho de Deus. Só Ele pode habitar e preencher plenamente, né? E quando Deus preenche plenamente, eu tenho esperança. Eu começo a viver a esperança. Porque anterior à esperança, eu desenvolvi a fé. Então, a fé, ela é o início. E conforme eu vou desenvolvendo a fé, eu vou entrando, a esperança vai se concretizando, né? Ela vai penetrando em mim e eu vou sentindo, então, que esse desejo que é intrínseco ao meu ser. Pode falar, eu não acredito em Deus, não tem como, há um vazio. Pode pegar o homem mais rico do mundo e perguntar para ele, né? Você é feliz? Ele não vai falar. Se Sempre ele está não faltando. acreditar em Deus, não, né? Ele não é feliz. Ele não é feliz, né? Porque sempre vai estar faltando, sempre vai estar E por faltando. outro lado, é uma coisa que nos preenche tão plenamente que não importa a condição mais miserável que a pessoa viva, se ela tem Deus no coração, ela é feliz. Você já viu Ela essas é pessoas feliz de que vivem fato. no interior, principalmente interior do Nordeste, interior de Minas, interior aqui, essas pessoas mais simples, que não têm faculdade, não têm uma profissão, o semblante delas é um semblante né, de pessoas de religiosidade, é um semblante que não precisa de nada. Elas têm pouco, mas têm tudo. Tem tudo aquilo porque elas se encontram tanto em Deus, tanto na esperança, tanto na fé, daquela vida, às vezes, né, simples, mas que cala o coração deles, cala a essência deles. Sim. Tá bom, tá ótimo, É, né? nessa Inclusive, viagem mesmo que eu fiz com a Dani agora para o Nordeste, lá em São Miguel dos Milagres, a gente encontrou uma senhorinha, foi no dia que ela não foi, inclusive, uma senhorinha que mora numa cabana, sem luz elétrica, de barro, e uma pessoa que vive ali há 30 anos com o marido, mega feliz, com amor para dar, assim. Uma pessoa que eu cheguei, perguntei se tinha banheiro para usar, e ela chegou assim de braço aberto e disse: Você aceita um abraço? Tipo, que uma bonito. pessoa repleta, não tem luxo nenhum, não tem conforto nenhum, não tem água encanada, mas tem Deus. Bem Então Deus, nada falta para ela, é né? É verdade. muito, e é ao mesmo tempo, é aquela frase, com Deus temos tudo. E sem Deus nada temos, independente de quantas coisas materiais você tiver. Bacana. Outra coisa que ele fala, ele dá o exemplo, na verdade, da fé, muito interessante. Ele fala assim, no parágrafo 18, 19, ele fala de Abraão, que esperando contra toda esperança, ele firmou-se na fé, e assim tornou-se pai de muitos povos. Sim, né? Uma citação de Romanos 4. É. Então, assim, ele já era idoso, a mulher já era idosa, mas ele creu e esperou até que a promessa de Deus se cumprisse, né? E aí é aí que a fé e a esperança totalmente se misturam, né? Porque ele ficou Ah, 25 anos esperando, sem deixar de crer, ou seja, sem perder a fé, e com a esperança de que aquela promessa seria cumprida, porque ele tinha fé em Deus, e depois né? que veio a esperança, com 14 anos, vem um anjo pedindo para ele sacrificar o filho da esperança. E ele teve mais fé ainda, né? Mais fé Abraão ainda. Abraão é o pai da fé. É o pai da fé. É. Depois o catecismo cita para gente no parágrafo 18, 20, ele fala sobre as bem-aventuranças, que todo o anúncio de Jesus foi em torno das bem-aventuranças. E as bem-aventuranças, elas são importantes para a nossa esperança, por quê? Porque elas nos elevam para o céu, né? Nas bem-aventuranças, Jesus fala: felizes os pobres, felizes os injustiçados, felizes os mansos, felizes os que choram, né? Nada, absolutamente nada nas bem-aventuranças se refere a esse mundo, ou às condições
boas nesse mundo. Mas Sem ele dúvida. fala: felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Então, toda a promessa das bem-aventuranças é direcionada ao céu, à Sem vida dúvida. eterna, ao que vem depois. Então, por isso que a bem-aventurança tem essa relação direta com a esperança, né? A esperança, Nas boas aventuranças se resume toda, ou seja, cala ao nosso coração a esperança, né? Sedimenta em nós a esperança. É por isso que Jesus fez esse sermão da montanha, colocando todas as situações que nós temos esse desejo, né? Que nós temos esse impulso para conseguir, mas mesmo não conseguindo, ele fala, é através da fé que nós vamos conseguir todas essas boas bem-aventuranças. Não aqui, mas lá no paraíso, né? Com ele. Né? Eu sim. fico E a imaginando o céu. esperança É, é o que nos mantém de pé, na verdade, né? Diante de todas as dificuldades e contrariedades. Se você não tiver essa esperança, o Papa Bento XVI cita a Santa Josefina Baquita, que foi uma sul-africana de Sudão, que foi vendida como escrava com 8 anos de idade, teve vários maus patrões, sim. foi torturada, enfim. E aí, com 13 anos, 15 anos, sei lá, ela foi comprada por um patrão italiano que era cristão. E aí ela conheceu a Deus e finalmente ela pôde crer e ter esperança de uma vida melhor, independente de toda a história ruim que ela tinha tido antes, né? Sem dúvida, sem dúvida. O catecismo fala uma coisa que é muito importante sobre isso também, é que ele fala que a esperança, ela se exprime e se alimenta na oração. E cita inclusive o Pai Nosso, que o senhor já citou, porque Sim, a oração, ela nos mantém nessa conexão com Deus, né? Então, é isso que faz com que o próprio Espírito Santo, o próprio agir da graça de Deus em nós, mantenha a esperança viva e faça ela crescer dentro de nós, sem né? dúvida nenhuma. Bom, eu acho que o nosso tempo está acabando. No parágrafo 2090, o catecismo fala uma outra coisa que eu achei muito interessante também, que fala assim: o homem não pode responder plenamente ao amor divino por suas próprias forças. Por isso, a esperança é o aguardar confiante da bênção divina e da visão beatífica de Deus. Né? A gente precisa ter esperança de que Deus vai nos levar até lá, porque se depender só de nós, a gente não vai conseguir. Por isso que é uma graça, por isso que é uma bênção, né? Por isso que é algo que vem de Deus e Ele mesmo, além de dar a isso que é a nossa necessidade, isso Ele faz nos atrair para Ele. Por isso que uma fé bem provada e bem madura gera uma esperança de convicção. E a partir do momento que eu tenho essa esperança de convicção, é como eu já tivesse posse disso que nós já falamos, né? E isso é tão profundo que me gera paz, me dá tranquilidade. Pode cair o mundo, eu tenho a tranquilidade, a esperança, a fé de que eu estou nas mãos de Deus e Ele está me atraindo para Ele. A esperança faz isso. A esperança faz nos atrair. Deus nos atrai a Ele e vai mostrando toda a essência dele, tudo aquilo que Ele tem, tudo que Ele é. E a gente vai acreditando, vai tendo mais esperança e passa já a viver isso. Aí você vai fazendo o quê? Vai saindo dos critérios do mundo e vai entrando nos critérios divinos. Né? É o crescimento espiritual, né? A progressão da fé, né, na santidade rumo à perfeição celeste que nós precisamos chegar aqui. Aonde é a perfeição celeste? É o próximo tema, que é a caridade. Né? Isso, que é a caridade. E que a gente só consegue se manter e crescer pela vida de oração, né, seu Marcos? Se não tiver vida de oração, a gente vai se perder, A porque o vida de mundo oração nos a vida engole. de oração é o combustível disso tudo. Né? Porque o que é a oração? A oração é uma intimidade, é uma conversa, é um diálogo, é um contato íntimo e profundo com Deus. Aonde vem a graça? A graça vem pela oração. Sabe? Não é que a graça fica caindo como chuva. Não. A graça só acontece quando eu estou em sintonia em oração com Deus. Então, quando Paulo fala rezai sem cessar, não significa que a gente tem que ficar o dia inteiro na. Não. Rezar sem cessar é estar todo o tempo na intimidade com Deus,
conversando com Deus, falando com Deus, trabalhando, tudo, mas está interligado, sabe? Está naquela ligação profunda com Deus. Aí vai aumentando cada vez mais a vida espiritual em nós. É isso mesmo. Por último, assim, só para finalizar, o catecismo coloca a relação da fé e da esperança com o primeiro mandamento, né? Sim. Que é o amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração. E aí, quanto à esperança, eu achei interessante que ele cita que você pode pecar de duas maneiras contra ele, que é pelo desespero Ou e pela presunção. presunção. Pelo desespero é porque você não acredita que Deus vai te resgatar. Você não acredita que Deus é misericordioso. Você não acredita que Deus é capaz de achar uma solução para o problema que você está tendo. Né? Você não acredita que Deus é bom e justo e que Ele vai te honrar pela sua fé. Então, esse seria o primeiro pecado da desesperança. Isso. Ele fala da presunção, que podem ser de duas maneiras. Que uma é ou por você acreditar que você dá conta de tudo, que você pode cumprir todas as leis, e aí você vai poder dizer para Deus, olha, eu fiz tudo, então é óbvio que eu tenho direito à vida eterna. Ou seja, como se você conseguisse chegar lá sem a ajuda dele, né? Essa é uma maneira de presunção. E a outra maneira de presunção me lembrou muito os protestantes, na verdade, porque ele fala que é quando você acredita que você vai ser salvo porque Deus é bom e pronto. Não importa o que você fez ou deixou de fazer, não importa se você se converteu ou não, não importa se você tentou ajustar sua caminhada ou não, porque Deus vai te fazer santo do jeito que você é e ponto. Então, são as duas formas de Pecado. presunção. É de pecados, né? Pecados. Seu Marcos, eu perdi o horário, porque esse negócio de entra, cai, não sei o quê, eu confesso que eu não sei quanto tempo nós temos. Tem Acho que já algumas tá bom. coisas que eu acabei pulando aqui, mas, enfim, eu fiquei com medo de passar. O senhor quer acrescentar alguma coisa? Não, eu acho que é isso. Eu acho que foi muito bacana. Parabéns pela tua desenvoltura, tá? Você preparou muito bem o tema, muito bem preparado, muito bem explicado, tá? E fico feliz em vocês estarem nessa caminhada. Você foi muito fiel ao tema, né? Explicou muito bacana. Parabéns, parabéns mesmo. Fico feliz de participar com você nesse momento, tá, Lorena? A Fabi, acho que a gente tem mais uns 5 minutos, seu Marcos. Olha, Nossa, o que tudo eu isso. pulei aqui, só para não dizer que eu não citei, foi justamente em relação ao primeiro mandamento, a questão da fé, que São Paulo fala da obediência da fé, né? Que é o que a gente falou um pouco no início, de que você precisa crer que Deus é mais e o que ele falou é digno de fé, Sem né? dúvida. E aí tem uma frase que fala